Aqui eu gostaria de comentar a questão do capítulo 2, onde Druso fala com relação à família, né? Uma senhora que chega até ele e pede, perguntando quando que vai reencarnar para cuidar do filho dela que está sofrendo tanto com ela. Mas aí depois o Druso fala que no momento certo ele vai ser recolhido, vai reencarnar. Aí ele conta a história, né, que serve para todos, né, que tem família. E ela era uma senhora muito rica, poderosa e com um amor muito doentio pelo filho, colocou o filho num pedestal e inflou nele a vaidade, a arrogância e a prepotência. E consequência disso, a ação-reação, a consequência disso foi o quê? Criou-se um déspota, né, que aprontou e fez e tudo, né, e sem se redimir. Mas aí ela queria apenas proteger. Pelo que eu entendi, ela não queria saber se não via essas coisas ruins, né? Eu queria só socorrer. Aí ele fala que ela vai ter uma nova oportunidade, mas agora sem dinheiro, numa pobreza extrema, para que ela possa, através do sacrifício e ele junto, acabar com essas paixões de arrogância, de prepotência, tudo, que foi motivo da decadência, da derrocada, né? Porque ela também era uma devedora, né? Porque não soube lidar com esse dinheiro, com essa fortuna, né? Isso é um ponto. Agora, o outro Antônio Olímpio, acho que eu já acabei falando segunda-feira aqui, o Antônio Olímpio, né? Ele nos retrata o quê? A ganância, né? A ganância, aonde que nos leva, né? Ele mata os irmãos para ficar com toda a fazenda e depois, com um remorso que se arrasta pela vida inteira, né, com aquele remorso, e cria o que? Uma psicosfera em volta da sua família, que primeiro a mulher, que é obsediada pelos irmãos, suicida no mesmo lago onde ele matou os irmãos. Depois os filhos, depois o filho, que já herdou aquela paixão por dinheiro, tudo dele, por usura, se torna um usurário, né? Uma pessoa avarenta tal, e obsediada pelos filhos, né? E nos esclarece mais adiante no capítulo 8, a coisa sobre a obsessão, onde como é que chama o obsessor? Os dois irmãos dele. Eu sei de cor, mas esqueci. Aí onde o obsessor explica como que se dá uma obsessão. Isso serve para todos nós, né? Além dos nossos desejos triviais do dia a dia, a gente tem um desejo central. Que caracteriza a nossa personalidade, o nosso eu. E através desse desejo, fica livre para todos os espíritos saber o nosso caráter, a nossa personalidade, de como ser, do que a gente é, né? Como é. Aí os tios dele, desencarnados, pegaram simplesmente, e como foi, o Antônio passou a coisa da usura para ele só supercitou. Então ele tinha essa coisa por dinheiro, mais dinheiro. Trabalhou, né? Isso nele, né? Trabalhou isso nele. E dando detalhes ainda, aprendemos na escola de Vingadores. Tem uma escola. No Umbral tem na escola de Vingadores lá que ensina como fazer a obsessão. Nós não precisamos ficar 24 horas do lado dele, é só ir nos vales onde tem usurários, tudo e colocar do lado. Por quê? Se ele já tem dentro de si, nós somos obsediados pelas obsessões que cultivamos em nós mesmos, né? Então explica que o céu é o reflexo do anjo, né? São as criações mentais, as telas mentais que a gente produz. Se você emana coisas boas e tal, aquilo vai ser atraído, vai atrair para ele coisas boas. E como no caso, o céu é o reflexo dos anjos, como o inferno é o reflexo de nossas paixões, né? Então nós mesmos que criamos o céu ou o inferno que vive em nossa psicosfera, ou seja, na nossa atmosfera constante, né?
Então o que eles faziam? Eles simplesmente pegavam o usuário implementado e colocavam do lado, que já entrava em sintonia constante, como ligar a eletricidade e ele seguir. Então, devemos ter cautela, cuidado na vida pelo que desejamos. A gente sim tem que ter os nossos objetivos, correr atrás de encontro, é isso mesmo. Nós estamos aqui para isso, para colocar em prática o nosso objetivo, mas com cautela. Não deu, não cria-se uma obsessão em volta disso. Né? Então, é porque, senão nós vamos, porque a gente, de tantas encarnações, nós não sabemos hoje, nós podemos ter sido as pessoas boas, melhores, né? Mas e para trás? Sim. O que eu fiz há 300 anos atrás? 400 anos atrás? Pode ser um obsessor que está aí na espreita, entendeu? Então, ter cautela com isso, né? Porque toda ação Tem uma relação. na mesma proporção e intensidade que foi aplicada. Sim. E você, irmão? Mais um livro muito importante da série A Vida no Mundo Espiritual, né? Que o André Luiz vem nessa parceria com o Chico Xavier, nos trazendo muitos esclarecimentos e muitas instruções para a gente conduzir a nossa vida enquanto encarnados da melhor maneira possível. Nesse livro específico, o André Luiz e o companheiro dele, Hilário, eles vão estagiar na mansão Paz, melhores entendimentos acerca desse mecanismo, né, de atuação do princípio de causa e efeito, ação e reação. Né? Então, através desse livro, eu acho que ele nos conclama, mais uma vez, a nos entendermos como seres eternos, seres espirituais, atentos aqui a toda a ação que produzimos aqui, haverá sempre uma consequência, né, proporcional. Nesse caso, ele deixa bem claro essas consequências no que se refere às violações das leis divinas, como sendo seres eternos. Toda vez que a gente pratica alguma violação a alguma lei divina, especialmente quando já estamos, às vezes, em uma condição de compreensão melhor acerca de tudo isso, há uma culpabilidade até maior nessas situações. E a gente, quando desencarna, às vezes, enquanto encarnados, iludidos, né, pelo imediatismo dos nossos desejos, a gente vai deixando a vida passar sem ter essa compreensão. Mas quando ocorre o desencarne, isso aflora de forma mais forte em nós, e essa mansão Paz, o ponto de localização dela naquela zona de sofrimento, nos faz refletir a respeito disso. Aquilo exerce uma atração sobre todos os espíritos que estão naquela sintonia. E ali dentro você tem vários núcleos, né? De acordo com a psicosfera de cada um cria. Então, assim, não é que se pega o espírito e se arrasta ele para lá como se arrasta um criminoso para a prisão. Não. Né? Nós nos tornamos prisioneiros da nossa própria consciência, né? da atmosfera que a gente cria em torno de nós mesmos. Então a gente vê durante os relatos que são feitos ali, especialmente naqueles procedimentos de resgates que são feitos naquela região que se chama de regiões infernais, a dificuldade que se tem para resgatar. É difícil, não basta os benfeitores espirituais quererem chegar ali e ver o irmão em sofrimento, né? E simplesmente conduzi-lo, não. E às vezes ele está preso dentro da própria criação mental que ele criou ali, e é difícil fazer ele sair de dentro daquilo ali. Né? Então, esse livro nos serve como instrução e também assim, como um alerta muito importante, né? Da forma como a gente vai conduzir as nossas vidas aqui na Terra, porque dependendo da forma que a gente vai conduzir, a gente já tem uma explicação, né, do benfeitor espiritual de qual vai ser a consequência, de como é que nós vamos chegar do outro lado da vida. Então é nesse momento que a gente está tendo a nossa jornada aqui no plano material, a gente tem esse poder de escolha. E depois que a gente praticar tudo aqui, depois que a gente semear aqui, a colheita depois do outro lado, ela é obrigatória. Não tem como ser diferente se a gente conduz de forma que está sempre violando as leis divinas. Então, é importante a gente refletir mesmo.
é uma obra muito valiosa para nós em termos de esclarecimento e precisa de exemplo, né, para a gente tomar a decisão enquanto está ao nosso alcance. E mostra uma coisa importante, né, irmão? A gente pode até postergar as coisas para depois, mas elas têm que ser depois retomadas por nós, né? Porque às vezes a gente vai adiando as decisões, a gente vai adiando a nossa condução, né, pela vida, a gente estaciona ali num ponto de conforto, ou de segurança, ou de negligência, né? E espera que isso não tenha consequência, isso vai ter consequência, né? De uma maneira, quando encarnado, que tem uma consequência, né? Porque o tempo vai passando e nós vamos perdendo as oportunidades, porque o tempo vai nos envelhecendo, vai nos tirando as possibilidades, né? E quando a gente acorda, passou 10 anos e a gente ficou estacionado sem tomar uma providência para seguir o caminho, né? E na espiritualidade a mesma coisa, né? A gente pode até estacionar, pode até, né, ficar ali fazendo aquelas coisas que não são fáceis de escolher naquele momento, mas uma hora nós vamos ter que decidir, porque isso vai pesar, né, no nosso caminho, né? Então a gente tem que ver que a oportunidade ela está em todo lugar, ela está aqui enquanto encarnado, né? E a gente tem que ver que essa oportunidade era muito profunda, era muito importante, era muito necessária para nós e na espiritualidade também, né? Fica claro para nós na obra, sim, que não há aquela ideia de penas eternas e sofrimentos eternos, né? É. A misericórdia divina, mesmo para aqueles que não conduziram bem a vida aqui, que optaram deliberadamente por cometer violações das leis divinas, misericórdia divina também os acorda do outro lado, né? Tem os irmãos que também sofreram, é importante ver na Mansão Paz que os trabalhadores que estão ali são pessoas que erraram profundamente, mas que estão aproveitando a oportunidade para se reerguer, praticando o bem. Né? Então, haverá oportunidades de lá, mas não é melhor chegar lá em condições de não ter que passar por tudo aquilo?